Olá pessoal, hoje vai ser um dia muito interessante, vamos falar sobre perícias judiciais, com a engenheira Camila Soares. Aqui ó pessoal, opa, construção civil entrou, seja bem-vindo, nós vamos também fazer um bate-papo, hein? Pessoal, André, Sodati, seja bem-vindo. Daniel Mantega, seja bem-vindo também. Hoje vai ser um papo bastante interessante, diferenciado, um nicho que muitos podem aproveitar, né? De repente é uma oportunidade para abrir a visão e para enxergar de repente uma nova oportunidade, né? Tem muita gente aí fazendo esse trabalho, fazendo um trabalho legal, porque você pode ser um a mais, né? Um ganho a mais, e é um trabalho bastante legal. A gente usa muito conhecimentos que a gente aprendeu na faculdade, né? Muitos conceitos aí, para a gente poder fazer, né, as avaliações, a perícia, a vistoria e o laudo, né, que são os relatórios. Vamos ver aqui, estou aguardando a engenheira Camila entrar. Logo, logo a Camila está entrando e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. O pessoal aqui... Boa noite, Emanuel, tudo bem? Da onde você é, Emanuel Barbosa? O André Sodati eu sei que é de Pirassununga, o Daniel é de Jaú. Construção civil, nós vamos fazer um bate-papo logo, logo. O Rodrigo Cordeiro, tudo bem? Da onde você é? Coloca aí, ó. Manuel, capitão de Campos, Piauí. Legal, muito bom saber que tem gente aqui do Piauí assistindo também. A Camila Soares deve estar entrando, já fez um alô aí, e a gente vai começar a bater esse papo bastante interessante, né? Podemos chamar também de uma especialidade que agrega dentro da nossa profissão de uma forma muito boa. Acrescenta muito o nosso conhecimento, a gente tem uma visão bastante... passa a ter uma visão, né, crítica, uma visão de vistoria no sentido de analisar, né, os detalhes de uma obra. Isso aí a Camila vai falar. Com certeza ela tem já uma boa experiência, né? É uma engenheira muito capaz, tem aí também seu Instagram bastante desenvolvido. E Camila, é só você pedir para entrar. Se você deve estar aí, é só pedir para entrar e eu tô aceitando aqui, ok? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Ó, o Rodrigo Cordeiro é de Guaratuba do Paraná. Poxa vida. Bacana, seja bem-vindo. Né? O Anderson TT, tudo bem? O Luiz Otávio, seja bem-vindo, Luiz. Tá me ouvindo bem aí? Tá. André, tá ouvindo? Coloquei agora o foninho aqui, que aí fica... Acredito que a qualidade fica melhor ainda. Por que será que não está dando para pedir? Transmissão ao vivo e tal. Vamos lá. E agora? Camila, vê aí, vê novamente. Opa! Como é que você está? Opa! Tudo bom? Agora deu. Que bom, que bom. Então, eu vou falar para você logo de início que eu tenho visto, né, as suas lives aí, né, sua competência, facilidade de falar. Até achei que você tinha mais assim tempo de vivência, mas a gente vê que você
Mas você, com, vamos dizer, relativamente, né, um pouco tempo, você tem uma bagagem já muito grande. Que bacana. Eu tenho 3 anos, né, de formada, me formei no final de 2016 e desde, né, início de 2017 a gente comecei aí com o Instagram e vem desenvolvendo, né? É. Mas melhorando aos poucos, eu ainda tenho uma timidez aí. É. Não, mas a gente vê isso, você é um exemplo aí de que, né, para os jovens que estão saindo, que muitas vezes encontram aí as dificuldades que todo mundo encontra, e mostrando que relativamente em pouco tempo você já encontrou, né, um nicho aí de mercado, né, você tem essa pode-se dizer que é uma especialidade, né, que você pode ter além dessas, você com certeza também trabalha com outras coisas e você pode desenvolver como uma forma até de você ter um destaque, né, e você com certeza aprimora o teu dia a dia com esses conhecimentos de perito, né? Fala um pouquinho aí, como é que você começou e surgiu né, esse trabalho aí que você acabou desenvolvendo? Legal. Assim, cada dia a gente aprimora mais, né? Nós engenheiros, todos os dias temos que estar capacitando, conhecendo mais coisas, mais novidades, estar atento. E na perícia foi basicamente nesse tema de capacitação que eu acabei conhecendo, né? Porque na minha faculdade, por exemplo, nunca se falou de perícia. Então, eu não sabia o que era, enfim. E eu conheci a perícia pesquisando, né? Eu conheci pesquisando, eu me formei naquele auge da crise e projeto, obra, que é o que a gente mais está acostumado a ver que o engenheiro trabalha, estava tudo parado, né? Projeto aí, o pessoal vendendo projeto a R$ 1 metro quadrado, então assim, era muito surreal. E obra, literalmente, não tinha nada, 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 nada. Então eu comecei a procurar, né, novas áreas, conheci a área da perícia, a área de laudos, e comecei a estudar mais sobre isso. Então eu fiquei o ano de 2017, comecei, criei Instagram, criei uma marca, comecei a divulgar serviço e cadastrei, né, na Justiça Gratuita, que foi onde a gente costuma dar o primeiro passo, né, para quem é perito aí. E a partir daí comecei a fazer mais perícias, mais nomeações, conhecida também aí no Instagram e buscando mais, como se diz, captação de cliente e fazendo mais serviços nesse ramo. E hoje acabou que o pessoal me conhece mais por perícia, mas hoje também eu uso muito a marketing digital, né, ao meu favor, tanto para essa área de perícia quanto para a área de produtos. E estamos indo. E, então, assim, é sempre se capacitando mesmo e cada dia buscando melhorar um pouco, aprender algo novo, principalmente, né, nessa área de marketing digital, vendas. A gente não vê falar disso, a gente não tem isso na faculdade, a gente não é ensinado, né, a fazer isso, né, Júnior? Então, assim, Sim. empreender tem que depender da gente mesmo e ir em cima. E foi o que eu Isso. fiz e venho fazendo até hoje. É isso mesmo. Eu acho que esse negócio de empreender, a gente tem que desenvolver fora da faculdade e sabendo, vamos dizer, aproveitando tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Eu acho que é importante dizer isso, porque normalmente o recém-formado, às vezes sai da faculdade e fala assim, nossa, eu não sei nada. Na verdade, não é que não sabe, é porque está tudo desorganizado, né? As matérias a gente aprende assim, tudo soltas, né? Metálicas, madeira, hidráulica, e parece que não tem, aquilo não casa, né? Uma coisa com a outra. E aí, quando você começa a perceber, a estruturar isso, e se você tiver alguém que possa também ajudar, hoje pela internet fica bastante fácil, aí as coisas vão se organizando e você consegue, vamos dizer assim, vender esse produto, né? Que é esse conhecimento que todos têm e só falta colocar em prática. Você, por exemplo, estruturou, vamos dizer, de uma forma todo o seu conhecimento visando a perícia, né? Então é bastante legal. Então, com certeza, você, para fazer uma perícia, você tem que ir num local, fazer uma vistoria, analisar as coisas que estão ocorrendo, né, os problemas que possam, né, que devem estar ocorrendo, e aí você
com certeza vai estar usando os seus conhecimentos de estrutura, seu conhecimento, né, de, sei lá, de materiais, né, das variações que possam ocorrer e de problemas feitos por mão de obra não qualificada. Então, quer dizer, na verdade, você vai usar tudo que você aprendeu na faculdade. Isso que eu acho que é bacana. Então, colocar em prática, dar valor, né, dar benefício para alguém utilizando a sua capacidade, seu conhecimento. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Na verdade, eu já fui também chamado muitas vezes para, vamos dizer assim, quando há um processo judicial, o que eu sei, assim, o juiz, ele indica, né, ele, na verdade, ele nomeia, eu acredito, um perito, e aí tem as duas partes, né? E aí essas partes também, eles podem nomear um perito, né, particular, para que a gente, por exemplo, quando eu sou nomeado, às vezes eu faço questões, faço as perguntas, né, que, vamos dizer, perguntas assim, até mesmo direcionadas, que eu quero que o perito nomeado pelo juiz responda de uma forma que vai ser benéfica, né, para o meu cliente, vamos dizer assim. E tem o perito do outro lado que talvez faça a pergunta para o perito judicial, né, nomeado, faça. E é assim que funciona? Você participa mais como sendo o perito do juiz ou das partes? Como é que é? É bem assim que funciona. Nada mais é do que um processo, né? Ele tem as duas partes e, normalmente, cada parte nomeia um assistente técnico, que é o que a gente chama de perito. Só que no meio jurídico, a gente chama de perito só quem o juiz nomeia. Então, quem as partes nomeiam, a gente chama de assistente técnico. Assistente técnico. Ah, legal. Isso. Que justamente eles vão, como se diz, tá junto com o perito no dia da vistoria, eles que vão analisar o laudo, porque, querendo ou não, o termo técnico que nós, peritos, usamos, né? Esse pessoal, que é assistente técnico também é engenheiro, eles entendem muito melhor do que um advogado. Então, às vezes, quando não tem assistente técnico, volta o processo por bobeira. Às vezes, algo que eles não entenderam, mas por termo técnico. Entendi. Inclusive, eu sempre falo para a gente escrever o melhor para uma pessoa leiga. Porque o juiz é leigo, né? Então, assim, o juiz ele não vai entender os termos técnicos. Sim. Então, quanto mais claro a gente escrever, melhor. E evita também essa questão, né, de impugnar laudo por talvez uma palavra que ficou mal interpretada, né? Mas basicamente é isso, o juiz nomeia um perito para, como se diz, né, o perito, ele não tem parte. Ele não vai puxar a sardinha para nenhum lado, ele vai ver direto os fatos. E o assistente técnico, como você mesmo disse, costuma perguntar algo que vai beneficiar, a mostrar algo que, sei lá, mostre a culpa do outro. Então, ele tende a puxar como se diz, o que ele for fazer, ele tende a mostrar mais o problema da outra parte do que a parte dele. E o perito judicial nada mais é do que mostrar os fatos sem ter um lado. Basicamente é isso. Por isso, né, que a perícia ela cresce tanto, porque existem muitos processos, principalmente nessa área de engenharia. Então, tem serviço para todo mundo. Então, legal. E por isso até que eu quis colocar assim, né, os cuidados que os engenheiros precisam ter para preservar a responsabilidade que tem. Porque muitas vezes o engenheiro, a gente sabe que infelizmente nós temos aí, nesse Brasilzão, pessoas que assinam RT, por exemplo, né? É um absurdo, não acompanha a obra. Mesmo quem assina RT e fala que acompanha a obra, mas não acompanha, vamos dizer assim, né, como deveria. Então, tem que saber que ele tem responsabilidade e que no futuro, isso, cada vez mais, as pessoas estão buscando seus direitos. Infelizmente, passaram-se muitos anos, eu falo infelizmente porque, mas graças aos engenheiros, né, que fizeram há alguns anos para trás, que, na verdade, não tinha muita responsabilidade, fazia obra, tinha problema na obra, ficava por isso mesmo. Hoje em dia, não, as pessoas elas buscam os seus direitos e aí elas vão na justiça. E se for na justiça e você é o engenheiro responsável,
e vamos dizer assim, não olhou, não foi, não acompanhou a obra, não, né, não se preocupou com detalhes construtivos, ou mesmo de acabamento, muitas vezes é onde dá alguns problemas. Às vezes é coisa, né, simples que a presença do engenheiro resolveria. E aí o que acontece? Aí geram as brigas, né, vamos dizer, a busca dos direitos, né, que é justo, aí por isso que a justiça vai procurar fazer justiça, e o perito judicial, interessante. Na verdade, eu não sei confundir as pessoas, eu achava que eu também era perito fazendo isso. Então, eu sempre fui um assistente, né? Isso. E um assistente técnico, como você falou, e eu fui várias vezes, porque eu, talvez pela experiência e tal, as pessoas me chamam para poder defender. Mesmo, muitas vezes, eu sou assistente técnico sem ter sido engenheiro da obra, né? Então, às vezes, normalmente é assim. Normalmente a pessoa fala, olha, eu estou precisando, você não pode ser meu, né, no caso, assistente técnico e tal, e eu vou lá, vejo, constato os problemas, mas eu faço muito isso. A gente faz um relatório e faz responder. E nessas questões a gente induz ele a enxergar aquilo que eu quero que ele enxerga. Ou se é no sentido, né, positivo, no sentido, vamos dizer assim, de tentar falar que o problema não é tão grave, né? Ou no sentido, às vezes, de mostrar mesmo, falar, nossa, isso aqui foi feito de uma forma totalmente errada, incompetente, né? E esses prejuízos estão gerando, e esses defeitos estão gerando muito prejuízo. E é legal isso, porque, na verdade, quanto mais a gente faz isso, e eu acredito que você, como um perito judicial, principalmente, mais você precisa ter a noção geral, né, dos problemas que ocorrem numa obra, né, quais são as questões que a gente precisa tomar mais cuidado, né, quando a gente vai fazer uma obra, falar, não, nisso eu preciso estar atento, eu preciso visitar a obra, eu posso até às vezes ficar uma semana sem ir na obra porque está lá, vamos dizer, no reboco, isso e aquilo, mas na hora que está lá fazendo algo estrutural, né, algo que possa me gerar no futuro um problema, eu tenho que estar lá na obra, porque eu vou tomar os cuidados, porque eu sou responsável por aquilo. Não é mesmo, Camila? Principalmente, né, nessas fases aí, primordiais, primeiras fases, que é o tipo de fase que se dá um problema e você descobrir, sei lá, um mês depois, para você consertar esse problema, você vai gastar uma fortuna e uma trabalheira. Então, assim, isso daí acaba sendo um dos motivos da importância do engenheiro estar sempre, né, acompanhando obra. Inclusive, né, entra aquela parte lá de gerenciamento de obras, de engenharia de execução, porque se der algum probleminha que você não viu, e assim, a gente vê todos os dias um caso, que se deu qualquer coisinha, talvez sair lá na frente pode ser um problemão que não tem nem como você resolver, né? Então, a gente conscientizar, e quem realmente trabalhar em obra está sempre acompanhando mesmo. É verdade. E o que é interessante que eu vi você falando sobre como iniciar, né? Então, por exemplo, eu tenho que me cadastrar, né? Eu tenho o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenheiro. Como é que é? Tem que cadastrar lá? Eu tenho que ser um especialista? Eu tenho que ter algum diploma? Como é que é? Fala para mim sobre isso. Então, essas perguntas aí normalmente são as perguntas que todo mundo faz, né? Primeiro porque perícia judicial, as pessoas ainda não sabem como funciona. E muita gente também acha essa questão aí do IBAP, né, que é o instituto, que você tem que ser cadastrado a ele. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter para se tornar um perito, você sendo um engenheiro habilitado e ativo no CREA do seu estado ou do estado que você deseja atuar. Então, se você está ativo no CREA, beleza, você já pode começar a atuar. Então, você pode vender o serviço de perícia mesmo fora da justiça, não tem problema. E para você cadastrar, você tem que ver o edital. Por quê? Cada estado pede uma documentação específica, tá bom? Aqui em Minas pede algumas coisas, no Rio de Janeiro pede outras. Então, cada estado tem a sua peculiaridade. Por exemplo, no Rio, eles pedem, acho que 2 anos de formado
Aqui em Minas, não. Em outros estados também não. Então, tem que ficar atento ao edital, né, da Justiça Gratuita, que é onde a gente cadastra, que é o que chamamos de banco de perito. Porque depois do novo Código, né, de Processo Civil, eles nomeiam só engenheiros, peritos que estão cadastrados nesse banco. Então, essa é a importância da Justiça Gratuita. Então, assim, você cadastrou, você foi aprovado, documentação toda aprovada, você está apto a receber nomeações. Outro ponto, não precisa ser filiado ao IBAP. Às vezes, até pessoas de lá costumam dar palestra e falar que sim, mas não precisa. Normalmente falam, né, para induzir, mas assim, o Instituto ele é muito interessante para você participar, para você estar de olho, porque eles fazem muito seminário, eles fazem muito congresso, eles estão sempre fornecendo cursos, então é uma maneira também de você ficar atento, né, para quem é dessa área. E óbvio, né, nada melhor do que o instituto da área que você trabalha para você se afiliar. Mas obrigatório para atuar? Não é, tá? Questão de especialista, eu tenho que fazer pós-graduação em perícia, avaliações? Também não. Você, como eu disse, né, você como engenheiro ativo no CREA, isso é importante, você já está apto, tá? Apto. Não estou dizendo que você tem que sair da faculdade sem nunca ouvir falar de perícia, sem nunca ouvir falar de avaliação de imóveis, sem nunca ouvir falar dessa área e ir fazer seu primeiro laudo. Não estou falando isso. Por quê? Para o juiz chegar a te nomear, você tem que ter alguns conhecimentos, né? Porque, como você mesmo disse, nas outras duas partes vão ter engenheiros que normalmente já trabalham e atuam nessa área que ele está, na área da perícia, né? E eles vão te questionar, que é os quesitos que a gente chama, vários quesitos para você responder. Então, se você não tem embasamento teórico, se você ainda não tem esse conhecimento, como que você vai fazer um laudo? Então, tem todo um processo. Você entra, você cadastra, sai suas primeiras nomeações, nesse meio tempo, porque assim, não é de um dia para o outro. Tem gente que aprova de manhã e à tarde já tem nomeação. Tem gente que demora um mês, demora 2, sim, às vezes uma semana. Então, o que eu sempre falo, né, até mesmo com os alunos que compraram o e-book, tenha um caminho a seguir. Comece a estudar da perícia, entenda o que é perícia, entenda o que quais são os trâmites lá na justiça. Eu tenho que ficar atento a quais artigos do código, eu tenho que ficar atento a qual tramitação, como que funciona essa questão de nomeação, de agendar a perícia, como que é. Então, vai aos poucos, comece a entender isso, depois você começa a ir buscando, né, se capacitar em áreas. Avaliação de imóveis, começa a fazer um curso de patologia mais avançado, um curso de estruturas, por exemplo. Então, assim, vai aos poucos e vai agregando conhecimento. Por quê? Você tem que ir organizando o seu currículo. Você sai da faculdade sem nunca ver nada disso, sem nunca estudar nada disso, sem nunca... E o que eu falo assim, estudar é você fazer um curso, algo do tipo. Porque na faculdade a gente vê de tudo. Você vê uma matéria de patologia, você vê uma matéria de estruturas, mas você não vê algo prático, principalmente na área da perícia, né? Laudo também você costuma não ver na faculdade. Então você tem que aprender. Você aprende a redigir um laudo, quais as melhores maneiras, qual a estrutura que um laudo deve ter. Então, esse conhecimento você deve buscar fora, né? Caso você já é formado, busca curso extracurricular. Essa semana mesmo eu liberei lá no meu Instagram, o IMBEC liberou gratuitamente 2 cursos, um de vistoria e um de perícia, gratuito. Então, é um curso que eu até já comecei a assistir, que muito bom. Então, assim, você que está começando, você começa a entender como funciona. Então, o que eu busco trazer, né, para os meninos, que no meu e-book, por exemplo, eu mostro toda a tramitação, todo o passo a passo. Então, assim, a pessoa, ela tem que começar aos poucos. O problema da pessoa já querer, eu vou atuar com perícia, eu vou fazer a pós. Mas nunca se cadastrou na justiça, nunca fez um laudo e já quer fazer uma pós. Uma pós hoje é 20 mil reais. Aí chega, faz a pós, às vezes, nossa, o que eu vim caçar aqui? Não é uma área que eu quero. Então, começa a ir vendo o que você gosta. Assim, eu estou falando no ramo da perícia,
Mas isso vale para todas as áreas. Porque em vez de você ir direto, né, com sede ao pote, vai fazendo aos poucos, vai sentindo o feeling do negócio. Ah, eu tenho jeito para perícia. Ah, eu tenho jeito para projeto arquitetônico. Ah, eu tenho jeito para cálculo estrutural. Então, isso aí é com o tempo. Caso você não fez estágio, você não se descobriu na faculdade, ainda tem tempo. Tem tempo aí para você ir buscar essa área e se capacitando cada vez mais. Então, basicamente é isso. O engenheiro ativo no CREA, ele já consegue ser um perito, já consegue vender esse serviço aí. Além dos outros também, né? Que é laudo de vistoria, laudo de reforma. Tem várias áreas aí que a gente pode vender serviço. Que bom. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por exemplo, quando você recebe, né, um chamado, né, você é nomeada pelo juiz como perito de um determinado caso, o prazo para você entregar, né? Porque você vai entregar o quê? Um relatório, né? Você vai fazer uma vistoria, vai avaliar e vai colocar no papel. E isso você entrega, tem um prazo normalmente, por exemplo, 30 dias, 60 dias, ou depende de cada caso? Como é que é? Costuma ser 30 dias, porém no código, logo quando você entra nesse ramo da perícia, você fica atento aos prazos que estão no código, né? O juiz, ele tem um código para responder, os advogados têm um prazo, todo mundo tem um prazo. Só que no Brasil é muito difícil cumprir esse prazo, que normalmente é 5 dias, então isso aí, como se diz, não é bem seguido à risca, mas normalmente um prazo para você entregar um laudo é 30 dias, podendo se prorrogar mais 50% dessa data, né? No caso aí mais 15 dias, mas normalmente é isso. Mas na justiça, você tem essa questão do código do processo que você consegue ter todo o trâmite lá, você vê os prazos. Ah, eu tenho tantos dias para entregar quesito, você já deve ter visto isso. Eu tenho tantos dias para responder, para contraditar o laudo que foi entregue. Então, tudo se baseia em prazo, né? E o código é o nosso manual sobre isso. Sim. E é legal saber também que eu percebo assim que, como você falou, tem que ter calma, principalmente no começo, você vai se cadastrar, você vai, na verdade, tem esse prazo de 30 dias até para você buscar uma solução, buscar o estudo, e a coisa, você vai ganhando experiência com o tempo. Mas é legal mesmo saber disso, porque não precisa de uma afobação, né? Você claro, vai receber o seu primeiro caso, você tem que ter a calma, se dedicar, principalmente nos primeiros, eu acredito, porque eu percebo que o juiz, ele acaba tendo, assim, às vezes, uma afinidade, por credibilidade ao profissional perito, ele acaba nomeando aquele que ele percebe que faz um trabalho bem feito, né? Exato. Acontece muito isso, né? Eu percebo que tem... Eu sei de pessoas, né? Porque a gente está aí em contato com várias pessoas que, por exemplo, nunca são chamadas. Teve gente que já falou assim, nunca me chamam. E outras pessoas que são sempre chamadas. Então, às vezes, a gente percebe que tem assim, na verdade, é um trabalho bem feito. Aqueles que fazem bem feito ganham essa credibilidade, né, perante o juiz. E você sente isso também? Inclusive, essa daí é a grande sacada da justiça gratuita, né? Porque o que é a justiça gratuita? É você atender partes que não têm condições de arcar com os jurídicos, certo? Então, nomeiam-se os peritos para realizar aquele serviço. Então, para a gente, né, como eu costumo falar, meros mortais que não têm conhecido o juiz, que não tem, né, algum amigo para indicar aquele negócio, a chance de você ter um laudo seu na mão de um juiz é na justiça gratuita. Se sair uma nomeação para você, você faz o melhor laudo que você já fez, entrega, vai lá, conversa com o juiz, tenta mostrar para ele, tenta conversar, né? Às vezes não dá, mas entrega em mãos, né? Então, tenta mostrar o seu serviço, tenta mostrar que você está disponível, né, para a justiça. Então, isso daí ajuda muito e poucas pessoas percebem isso, porque o problema da justiça gratuita é que ela tem uma tabela de honorários e os honorários são muito baixos. É caso de R$ 400. Porém,
se você for pensar a longo prazo, que para um juiz ter o seu laudo em mãos, isso daí, para você, antes se fosse de graça, né? Então, assim, você conseguiu, primeiro, vamos supor que você está começando agora na perícia, que é o caso da grande maioria. Está começando agora, primeiro contato. Você já conseguiu emprego, serviço, para você fazer o negócio com um tempo razoável, 45 dias, 30 dias é um tempo bacana para você ir aprendendo. Você viu como funciona toda a tramitação da justiça e você ainda teve a chance de ter um bom laudo na mão do juiz. Ele fala, nossa, essa engenheira aqui, ela sabe o que ela fala. Falou claro, falou organizado, chegou no objetivo que eu precisava. Então, assim, e se engane, né, quem acha que o juiz fica passando folha por folha. Ele não vai fazer isso. Ele quer ir direto ao ponto. Ah, essa perícia aqui é para avaliar imóveis? Quanto que deu isso aqui? Ele vai olhar, opa, tá muito diferente um do outro. Porque, querendo ou não, vão ser 3 laudos, né, que ele vai ver no processo. Então, tem toda como se diz, um caminho a se seguir. E a justiça gratuita é a nossa mãe aí que leva a gente a ter esse contato com a justiça. E por mais que seja pagando pouco, mas é uma maneira que você tem de ter um trabalho seu na mão de um juiz. E ele pode te nomear para a justiça comum, né, fora da gratuita, onde você dá o seu honorário. Então, essa perícia aqui eu vou cobrar tanto. Né? Então, é esse trâmite aí que eu costumo falar, porque quando a pessoa vê a tabela de honorário, nossa, é muito pouco, R$ 400. Só que ela não vê a longo prazo. Ela não vê que talvez um laudo seu bem feito pode te render uma perícia de 10, 20 mil reais. Entendeu? E aí, então, você, na verdade, assim, começando pela gratuita, você tem... E aos poucos, né? Por exemplo, eu queria ter uma ideia, assim, a pessoa, ela, a princípio, ela pode fazer isso como um extra, né? Um serviço extra. Com certeza. Né? Depois, se de repente começar a ter muito, né? Ganhar essa credibilidade do juiz e começar a fazer, de repente pode ser a única, né, função, o único trabalho que ele queira desenvolver. E aí, aí sim, aí começa, vamos dizer, claro, a viver disso, né? A ganhar, aí eu acredito que se ganhe 8, 9, 10 mil e assim por diante, dependendo, como você falou. Pode ter situações de ganhar, como você falou, 20 mil, assim, Pode, porque dependendo da dificuldade do processo, você dá o seu honorário. Para esse processo aqui, vamos supor, vou fazer uma avaliação de um imóvel aqui que é alto padrão, é enorme, não sei quantos metros quadrados. Então, você, vai dar na sua proposta, exatamente, na sua proposta de honorário, você dá o seu valor. E aí, existe uma certa concorrência, existem outros peritos que também vão passar preço? E o juiz... Na verdade, como funciona? Quando alguém te nomeia, você tem a chance de entregar a sua proposta de honorário. Aí, normalmente, as partes sempre falam ou concordo ou não concordo. Se não concordar, volta para você e você pode rever o valor. Beleza, não concordou porque está muito alto, eu reduzo aqui em 10%, 20%. Aí volta de novo para as partes, né? Porque sempre uma parte, ela paga. Normalmente é a que propôs a perícia. Então, ela que vai arcar com isso. Então, ela vai falar, não, beleza, estou de acordo. Aí vai fazer o depósito judicial, em conta judicial, você vai ter o aceite, né, do processo para prosseguir. Caso não cheguem em um acordo, aí sim nomeiam outro perito para ver, dependendo do valor. Talvez o outro dê um valor bem abaixo, aí as duas partes concordam, beleza. Mas não tem essa disputa, porque você é o único perito que foi nomeado por enquanto. Enquanto eles não dão o discordo, é você. Entendi. Tá? Entendi. Legal, quer dizer, é uma coisa, você já foi indicada pelo juiz, e é só uma questão aí de, às vezes, haver uma negociaçãozinha, né, de um ajuste. E se o juiz, é aquela coisa dele confiar em você, se ele já te nomeou, é porque normalmente você passa um preço coerente, né, porque você tem, vamos dizer assim, um trabalho bem feito e tem também preço justo, né, acredito.
Então, Isso. é bastante legal. E você acha que você, por exemplo, você já está há quanto tempo fazendo esse Com trabalho? perícia desde 2017. Logo Desde que você se 2017. formou, você já começou a Sim, entrar? eu comecei a atuar em junho. Então, foi de abril a junho, foi mais ou menos o tempo de ser aprovada e de começar as primeiras nomeações. Aí eu comecei a estudar mais sobre, comecei a fazer as primeiras perícias. Aí, com isso, vai aparecendo. Só que tem um caso, né, na justiça que costuma demorar. Ah, veio uma proposta para você dar e talvez, por exemplo, eu dou uma proposta agora, em março, né? E eu vou realizar essa perícia talvez em dezembro. Então, como demora muito na justiça, tem essas peculiaridades, né? Você talvez dê uma proposta agora, mas vai realizar no outro ano. Mas isso Sim. aí é detalhe, né? Sei, sei. E aí você, por exemplo, durante esses praticamente, né, 2, 3 anos aí, você acha que já teve um bom desenvolvimento e dá para crescer muito ainda? Muito, eu sou nova nessa área, né? Então, assim, os grandes aí trabalham há 30 anos de perícia. Então, assim, a gente que tem 1, 2, 3, 5 anos é pouco. Então, com o Sim. tempo, você vai se tornando conhecido também, né? Dependendo das varas que você vai atuando. E com isso, você vai crescendo. Mas o que eu gosto também de falar, para quem entra na justiça, na perícia judicial, é a questão de você ter o conhecimento de elaboração de laudo, de leitura de normas. Então, você tem já um feeling para essas coisas, onde você consegue vender outros serviços fora da justiça. Por exemplo, eu consigo vender uma perícia extrajudicial. Eu consigo vender laudo de reforma. Eu consigo vender vistoria cautelar. Eu consigo vender outros tipos de laudo, onde eu tive uma base da perícia, que é a perícia, né, um dos mais complexos, é onde você tem que apurar fatos. Para você realizar um laudo, é muito mais tranquilo. Então, você consegue trabalhar nessas áreas. Quando a pessoa fala que ela só vive de justiça, é muito difícil. Mas ela consegue, com a justiça, o extrajudicial, ela consegue nessas nomeações, fora da justiça gratuita, um valor muito bom. Eu já peguei perícia de 10 mil. Então, assim, depende, tudo depende. Depende também da região. Eu moro em Belo Horizonte, mas eu atuo na metropolitana. Belo Horizonte, eu tenho muito menos nomeações do que na região metropolitana. Talvez alguém que mora no interior tenha mais ou menos, entendeu? Então, tudo depende. Depende também da quantidade de peritos que tem registrado. O que acontece é que muitos peritos entram, que inclusive é um dos problemas, muito perito entra, mas não continua. Ele vê, me nomearam em uma perícia de R$300. Aí ele vai lá e cancela o cadastro dele. Não quer mais mexer com isso. Aí vai entrando outro que vai aceitando e aceitando. Ele vai gerando confiança. Então, o juiz falou, esse aqui sempre que eu dou uma perícia para ele, ele aceita. E me dá um trabalho muito bem feito. Então, com isso, você vai gerando autoridade e o juiz vai gostando do que ele está vendo, do trabalho que ele está vendo. Você está atendendo às expectativas. E essa é a grande sacada. Legal. Eu acho que, na verdade, se for ver, tudo na vida é assim, né? A gente vai começar, vamos dizer assim, devagar, é até bom que comece, porque muitas vezes a pessoa quer começar com uma velocidade muito grande, né? E aí se estrepa, porque não está ainda preparado para aquilo tudo, né? Então é muito bom que seja assim, né? De uma forma gradativa, no sentido, dá tempo de pegar um processo, por exemplo, estudar, buscar ajuda, e ir desenvolvendo, e a melhor forma de conseguir realmente vai se capacitando, mesmo durante o processo, né? É uma coisa, como você falou, não precisa ter uma experiência, vamos dizer assim, uma especialidade, né, anterior, nada, mas aquilo acaba passando a ser você, a necessidade de você buscar, né, o conhecimento específico, né? Porque a gente sabe que quando você vai fazer uma vistoria, você começa a ter um processo, vamos dizer assim, de uma sequência, de um passo a passo, né? No sentido assim, de você começa a se organizar
para quando você vai observar a situação, né, dos fatos, você vai ter uma sequência para que você não perca, né, nenhum detalhe daquela obra, né, no caso. E, do mesmo jeito, os relatórios. Eu acredito que o relatório ele passa a ter vamos dizer, um jeitão, né, que você vai acabar fazendo, faz um, faz outro. Ele vai ter aquele jeitão que você vai melhorando cada vez que você vai fazer, mas ele tem uma sequência de panelaço aí? Os mineiros para bater panela. Então, e tem que ter uma sequência, o relatório de procedimento mesmo, de ritual, né? De que você precisa... dá para você falar alguma coisa nesse sentido? Assim, eu acho que você tem que falar das partes, falar o objeto, né, que está sendo questionado. Como é que é essa sequência? Então, essa questão de elaborar um laudo, normalmente qualquer lugar que você clique, digita aí laudo pericial, você encontra um modelo. Só que o que eu costumo falar é o seguinte, cada modelo você vai se adaptando ao seu jeito de trabalhar. As coisas importantes, né? Por exemplo, o objeto do processo, questão dos quesitos que você tem que responder, questão da conclusão. Então, é o tipo de coisa que é o que você tem que responder. Mas as outras coisas, por exemplo, anexos, tem que colocar foto. Porque um laudo sem foto não tem como o juiz ver o que você está falando. Então, conforme for aparecendo algumas coisas, conforme for fazendo, você vai vendo, ó, isso daqui está só enchendo linguiça, isso aqui não. Ou está faltando eu colocar tal coisa. Então, você vai adaptando com o que o processo pede e com o que você vê também que sente a necessidade do juiz ler. Mas é mais um senso, né? Só que estrutura normal você tem, mas a questão de adaptação é com você, com o perito. Cada perito, ele trabalha de uma maneira, cada perito tem um tipo de laudo. Não tem uma de, o meu laudo é igual ao fulano. Talvez o primeiro seja, mas os outros, cada um vai adaptando a sua rotina, né? Ao seu serviço. Legal. A Morgana perguntando aí se tem quantidade mínima. Não tem nem mínima e nem máxima. Vai o bom senso, né, do perito. Isso aqui cheguei no que eu estou querendo. Uma foto resolve meu problema? Beleza. Não tem porque eu colocar 10 fotos de uma parede para mostrar uma fissura. Você tira uma foto bem posicionada, circula, põe uma seta na fissura e escreve. Isso. Não tem por que você encher de foto. Porque muita foto sem objetividade só vai fazer você gastar dinheiro com impressão, o juiz vai ficar irritado passando tanta folha e vai chegar no mesmo objetivo. Realmente precisa ter conteúdo, né? E cada vez mais, como você falou, o juiz nem tem tempo de ficar vendo uma coisa muito grossa, ele vai dar aquela folhada. E quanto mais enxuto e mais objetivo, com certeza o juiz vai gostar mais. Exato. Numa foto, eu acho que é interessante, muitas vezes, que nem você falou no caso de uma fissura, colocar, por exemplo, uma referência, né? Às vezes você coloca do lado da foto da fissura uma caneta, por exemplo, né? Que tem fissurômetro, tem assim, Sim. Coisa que não falta para você conseguir tirar uma foto boa, né? Sim, então. Pode ser uma foto, mas uma foto que já esclareça, né? Que não deixe dúvida nenhuma de que aquilo é um fato. Quem está gostando aí, faz um joinha aí. Eu estou gostando muito, viu, Camila? É bacana, é uma área Legal. Que, apesar de já ter sido aí assistente técnico, eu até precisava conhecer mais profundamente sobre isso e você está me ajudando bastante. Aqui, ele perguntou aqui, a Camila, você é o máximo, adoro você. Beleza. Fã-clube. Eu achei que fosse uma pergunta, mas é um elogio, está muito bom. E é bacana isso, né? Saber disso, saber da... Você vê que você, com pouco tempo, né, de 3 anos de formado, você já é uma, por que não dizer, uma autoridade entre nós aqui, você, né, entre os criadores de conteúdos, entre, né, os nossos seguidores todos. Eu tenho certeza que os meus seguidores que... Né? Se por acaso, né, tenho certeza que já seguem, mas se não seguem ainda, passem a seguir, porque a Camila realmente tem muita coisa aí para
mostrar, né, não só nesse setor, mas esse setor realmente é um nicho que tende cada vez mais a crescer. Eu digo isso porque, pela experiência que eu tenho, eu já falei no começo, quem não ouviu, eu vou repetir, as pessoas antes elas não iam atrás dos seus direitos, né? Achavam que se o engenheiro fizesse uma burrada lá, ficava por isso mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas sabem dos direitos e vão atrás. Então, se a mão de obra do empreiteiro não foi legal, ele vai questionar. Se o engenheiro, né, não viu que deveria ter visto, vai ser penalizado. Então, por isso, é um assunto de importância para todo mundo, né? Porque tanto para quem quer ser perito, para quem já é perito, que você tem toda essa bagagem, como também para o engenheiro normal que vai tocar sua obra, com as preocupações, né, da responsabilidade e perceber que aquele coitado, né, que só assina RT, ou mesmo o coitado, que eu acho até pior, que é aquele que paga por uma RT e fala assim, não precisa acompanhar a obra, é só assina aqui o projeto, que pode deixar que não precisa acompanhar, tá? Que é o proprietário que faz isso, também é um coitado, porque não sabe do que pode ocorrer, né, da perda de qualidade que ele pode ter numa obra, né, dos seus custos mais ajustados, de prazos, né, determinados numa obra, e evitar esses problemas jurídicos que, né, com certeza, a possibilidade de acontecer quando não tem um engenheiro capacitado que acompanha a obra, tudo, desde fazer um bom projeto também, né? Nunca se esquecendo de um bom projeto detalhado, tudo, é isso que, né, que ocorre e sempre, mesmo assim, né, sempre vai ocorrer, sempre vai ter esse tipo de questão e o perito judicial está aí para poder resolver. A Mariana quer falar? Pode falar, tem uma pergunta aqui, eu ia ler. Pode falar, é a da pós, né? Peraí, eu não vi da pós. Camila, acompanho, parabenizo, tal. Eu vi aqui Maria Penha, né? Só com um curso de aperfeiçoamento de perícia consigo trabalhar? Isso. Assim, é igual eu falei, né? Mas há um tempinho atrás. Você não precisa de pós, não é... Para a questão de você atuar nessa área, não é obrigatório ter pós-graduação. Mas o que eu costumo falar é a questão de conhecimento. Quanto mais conhecimento na área você tiver, mais processo você vai receber e mais nomeações, né? Então, para você começar a atuar, não precisa de pós, mas procure se aperfeiçoar, não só na perícia, né? Nas áreas que você atua. Por exemplo, tem gente que só trabalha com incêndio. Quanto mais você se aperfeiçoar nessa área, melhor para você, porque você vai ter uma bagagem, talvez uma coisa boba você já viu em algum curso, algum aperfeiçoamento, enfim. Então, capacitação, acho que sempre, a gente nunca pode parar. Beleza. Com o tempo que você tem, né, que como você falou, você está no início, né, porque realmente, vamos dizer, tem gente aí com 30 anos já, esse volume que você já tem, assim, ele chega a ser um por mês, como é que é isso? Com a quantidade? Depende muito, porque desses últimos 6 meses para cá eu não estou fazendo quase nada porque eu quebrei a perna, né? Então, poxa vida. Eu quebrei a perna ano passado, aí eu fiquei uns 6, 8 meses parada, sem poder ir essas coisas. Mas tinha nomeação, eu tive que recusar. Mas, por exemplo, se você for ter uma questão de base, logo quando eu entrei, já fui nomeada direto em um dia em 6 processos. Então, isso depende também da demanda de como tá. Agora, por exemplo, vai ter pouco. Por quê? Porque está tendo quarentena. Então, tem funcionários reduzidos, eles vão nomear menos, porque você não vai conseguir agendar a perícia agora. Então, depende muito do tempo também. Mas acredito que, para quem está começando aí, já teve aluna lá que se cadastrou e com 15 dias já foi nomeada. Depende também da região. Tem região que tem muito perito, tem região que não tem muito perito.
E uma dica que eu costumo dar, não fique só em uma vara, não fique só em uma cidade, né? Busque região. Por exemplo, em meu caso aqui, eu estou em Belo Horizonte, mas eu sou inscrita na região metropolitana, deve ter umas 6, 7 cidades. Então, caso você esteja só em uma e nunca é nomeado, abra, né? Abre o leque, se expanda, puxa essas outras cidades próximas para você. Às vezes o pulo do gato está aí. Então você consegue ser nomeado abrindo mais as portas, né? Se você ficar só em um lugar que nunca tem nomeação, aí fica difícil. Às vezes é pela demanda da cidade mesmo. Que bom. Essa foi a pergunta do Claudinei Kisler. Agora tem Show. aqui, ó, a Miriam Penha, que novamente ela te elogiou e agora ela está perguntando se tem que ter pós. A pós não é obrigatório, você formado aí, você já consegue atuar. O Ademir está perguntando, né, se precisa ir no fórum de cada município. Tudo hoje é online, você se cadastra pelo site AJG. Então, assim, lá você vê se a documentação está ok, você envia a documentação por lá, eles aprovam por lá ou recusam por lá. Se recusar, eles vão falar o que está faltando, você reenvia e tudo certo. Se sair nomeação, vai aparecer também por lá e no seu e-mail. Ó, fulano de tal, você foi nomeado no processo tal, a vara tal. Você pega a nota, vai até a vara. Se não for processo eletrônico, né, processo físico, você vai, pega o processo e ou leva para casa ou tira foto, mas para você estudar. Porque você só vai aceitar esse processo se você conseguir executá-lo, né? Porque, assim, não em questão só de conhecimento, às vezes questão financeiro. Uma perícia de 300, 400 reais e tá vindo um processo para você fazer sondagem, por exemplo, não tem como. Então, você consegue analisar essa primeira etapa indo na vara, lendo, analisando o processo e depois você aceita ou recusa. Legal. Aqui me passou também uma pergunta, o seguinte, pensando em várias áreas, né, porque dentro da engenharia nós temos, por exemplo, loteamentos, a gente pode ter problemas não só em loteamentos, como entre vizinhos, né, muitas vezes vai fazer uma obra, o vizinho diz que trincou a parede dele, por exemplo, né, que já tem uma casa. A gente pode ter dentro da própria casa problemas com patologias, né, de situações, às vezes, por mão de obra mal feita, né, ou material mal utilizado e tal. E que mais? Que mais, assim, que são as intrigas aí, né, as situações de confronto? Avaliação de imóveis tem muita. Inclusive, 99% dos processos que eu pego é avaliação de imóveis. E é uma boa, porque às vezes, né, tá separação, às vezes briga de família. Então, assim, tem vários. Herança, né? Herança. Vários e vários. Tá. Então, assim, para quem está, inclusive, né, quem está buscando atuar nessa área, um curso que eu acho que é primordial é ter avaliação de imóveis, que já vai aumentar a sua quantidade de nomeação. Viu? E quando tem, por exemplo, perito para avaliar, por exemplo, claro que o engenheiro é muito importante, porque tem tudo isso que a gente já falou, patologia, situações de conservação da obra, né? O nível de acabamento, né? Que isso também interfere muito em valores e tal. Mas vamos dizer assim, também existe um outro perito junto, por exemplo, vamos dizer que tem alguém que seja engenheiro e um outro que eu pensei que tivesse o CRESSE, né? Que seria o de corretor de imóveis, né? Porque normalmente a gente, vamos dizer, como engenheiro, eu imagino que a gente vê aquilo como uma construção. Agora, aquela construção, ela está dentro de um bairro que pode ser, vamos dizer assim, um bairro valorizado ou pode estar do lado de um bar que deprecia, vamos dizer, aquele imóvel. Então, quer dizer, existe uma avaliação de mercado também
que muitas vezes foge um pouco do engenheiro e que cai já na área do corretor de imóveis, né? Que tem o Cresce. Uhum. E aí, você avalia sozinho ou existe também esse parceiro, vamos dizer? Não, então, na avaliação de imóveis, normalmente a gente usa inferência estatística, né, por dados sumiu a palavra. Mas mercadológicos, dados mercadológicos, Certo. onde você avalia o mercado, né, como ele está, a questão do bairro, a questão da cidade. E como hoje, né, a grande maioria você já usa fatores, você vai enumerar os fatores, tem vários, questão de localização, questão da cidade, questão de quantidade de quarto. Então, são N fatores que você avalia e você chega num denominador comum, né? Hoje em dia a gente usa o programa que é o CISDEA, acho que é o mais conhecido, onde você tem todos os fatores e ele mesmo já sai todo um laudo para você estatístico para como ele chegou nesse valor, né? Então, engenheiro consegue fazer o laudo, porque tem essa diferença, né? Mas normalmente o corretor ele faz um parecer, ele não tem, ele não pode fazer um laudo. Quem faz um laudo é o engenheiro. Isso aí, inclusive, recentemente eu até postei na minha página, acho que foi Pernambuco, não me lembro, porque teve um processo que o parecer foi cancelado, porque deveria ter sido um engenheiro realizar, e foi um corretor. Então, os advogados conseguiram cancelar isso, porque precisaria sim de um engenheiro. Isso ainda causa dúvida, né? Hoje, como eu faço muito de avaliação, a grande maioria já teve parecer de corretor, ou até de oficial de justiça. Então, você pega lá, tem um ofício que o oficial de justiça fala, esse apartamento vale tanto. Só que ele não está embasado em nada, é só uma folha. Então, é Sim. onde o engenheiro entra. O engenheiro faz toda uma análise mercadológica, né? Então, não é simplesmente o engenheiro chegou, Sim. olhou e pronto. Não, tem toda uma pesquisa, né? Pesquisa Isso. de mercado, saber como é que o mercado está. Então, hoje, por exemplo, o preço está muito abaixo. Então, você esclarece isso, você vai ver quanto que está vendendo na região, esclarece isso no seu laudo, pronto. Entendi. E é interessante, eu sei também, porque né, nessa vivência eu já me deparei, existe, às vezes, avaliações que têm alguns métodos, né? Então, fala assim, avaliação através do método tal, né? É isso daí, que né, tem o método comparativo, método... Isso. Então, assim, hoje o que mais usa é inferência estatística. Por quê? Não é só você comparar, tem um prédio... do lado do que eu estou olhando, ele vale tanto. Esse aqui, então, também é o mesmo valor. Não, porque na inferência estatística você analisa vários dados. Questão de localização, questão se é frente, se é fundo. Então, tem vários, onde tem como você fazer na mão, mas na mão você vai ter um trabalheiro. Então, o programa, você consegue armazenar todos esses dados, o programa avalia e você sai com praticamente o laudo pronto. Que beleza, Camila. Camila, eu estou vendo aqui, ó, vai cair a live, tá? E se cair no meio da conversa assim, eu vou voltar só para me despedir. Tá. Mas a gente já vai ter que começar a se despedir, porque é até uma pena, nossa, fantástico, gostei demais, tá? Eu tenho feito bastante live. Vai deixar salva? E vou deixar salva aqui, né, 24 horas. Depois... eu tenho que formar o seguinte, na verdade eu tenho uma plataforma exclusiva lá, que aí eu vou gravar e vou colocar nessa plataforma, tá? Que eu chamo de Clube da Construção. Quem tiver interesse em saber como que chegar nesse Clube da Construção, aí só me perguntar aí, e aí a gente vai passar todos os dados. Show. Mas parabéns, eu agradeço muito, que bom que você... Obrigada a você. Tá, aceitou o meu convite e foi muito bom. Aí tenho certeza que quem assistiu ganhou muito com isso. Obrigada, e Júnior, pelo convite, né? Uma honra aí tá sempre aparecendo. E aproveitando, nessa semana eu comecei aí domingo a fazer lives aqui no perfil. Hoje eu já tive com o Vinícius, foi bem bacana. Porque aproveitar também essa questão do pessoal tá em casa, o pessoal tá, Sim. como se diz, né? Sem muita coisa para fazer. Vão jogar conteúdo. Então, seguindo os grandes aí, todo dia todo mundo tá
Tá fazendo, jogando bastante conteúdo. Isso é legal. E parabéns nessa iniciativa. Eu sempre acompanho aqui. Todo dia você faz live, toda semana. Então, isso aí é muito bom mesmo. É legal, porque, como você falou, as pessoas aprendem e eu tenho certeza que eu também, hoje eu aprendi muito aí com você, e isso que é bacana, além de, com certeza, ter criado um laço com você de amizade, Legal. de quando eu for para Belo Horizonte, aí, pelo menos eu tenho